Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu desejo que sim e peço licença para entrar nesse momento na tua casa, levar um pouquinho de conhecimento, trocar essa experiência. E hoje vamos falar sobre arquivos e protocolos. Então, vocês vão saber quais são esses tipos, como se utiliza, e na aula presencial faremos a parte prática. Então, vem comigo para a gente compartilhar esse conhecimento, arquivos e protocolos. Eu separei aqui um material para vocês. Então, vamos iniciar com o que a organização de documentos em formato de arquivo permite. Primeiro, aí, como diz no slide, a captura fácil e ágil desses documentos, a conservação dos documentos que ficaram arquivados, a segurança, a ordem e também permite uma pesquisa correta e prática. Bom, falamos de arquivos de documentos. Primeiro, eu tenho que sempre voltar naquela situação de planejamento, organização, padronização e processos. Então, para eu ter um arquivo funcional que vá atender a necessidade da empresa que eu trabalho, do cliente para qual essa empresa presta trabalho, eu tenho sempre que ter o planejamento, a organização, a padronização, para depois eu ter o processo correto, passo a passo, começo, meio e fim, para que eu tenha as vantagens de se ter um arquivo. Arquivo, qual que a gente fala sobre ele? A gente pensa em papel, em documento, em algo físico, né? Que nós colocamos à mão, que nós podemos tocar. Na verdade, hoje, por mais que exista a crescente em arquivos digitais, que são aqueles que ficam no computador, nós temos em muitas empresas o arquivo físico, porque alguns documentos ainda são originais, são físicos e precisam ser guardados. Então, a gente vai aprender quais são esses tipos. E a gente começa com o arquivo. Deixa eu abrir aqui para vocês. O arquivo físico, né? Então, o arquivo físico é quando documentos são guardados de forma organizada em caixas, pastas e armários, que são aí documentos impressos. Então, tudo aquilo que está lá no papel impresso, ele é um documento e quando eu vou guardá-lo, arquivá-lo, ele deve ser feito em arquivo físico. Então, aqui vocês têm o exemplo, né, das gavetas abertas com algumas pastas, para vocês poderem visualizar. Ah, Valessa, mas só dessa forma se faz o arquivo físico? Não. Se eu tenho pastas em prateleiras de forma organizada, identificada, também faz parte de um arquivo físico. E não se preocupem, porque essa parte prática nós faremos na nossa aula presencial. Então, nós teremos pastas, nós teremos alguns documentos para vocês poderem trabalhar com esses arquivos físicos. Então, aqui eu mostro que eles existem, para que servem, e na aula presencial nós vamos trabalhar como fazer esse arquivo de forma correta. Depois do arquivo físico, nós temos o arquivo digital.
Então, são pastas criadas dentro do computador para que eu possa organizar essa documentação no computador. Então, aqui a definição, né? Quando são guardados de forma organizada em computador, documentos digitalizados e disponíveis eletronicamente. Valessa, mas aí, qual é essa diferença de digitalizados e disponíveis eletronicamente? Digitalizados é quando eu pego um documento mesmo ali que esteja impresso, né? Então, tá lá impresso no papel. Vou pegar uma folha aqui para mostrar para vocês. Então, assim, eu tenho um documento com uma escrita e eu coloco na máquina lá, na multifuncional, na digitalizadora, e vou fazer como se fosse uma cópia mesmo desse documento para que ele venha para o computador. Então, eu tenho o físico, que se for um documento original e se for padrão da empresa que eu trabalho, além de guardar o digital, também guardar o físico, eu não posso desfazer dele, tá? Ah, Valessa, o procedimento na empresa que eu trabalho é digitalizar e devolver o documento físico para o cliente. Perfeito. Cada empresa vai ter, então, sua forma de padronizar os processos de arquivos. Valessa trabalha numa empresa que não tem nenhum processo. A gente trabalhou isso em aula passada. Não tem, mas eu, como agente facilitador e transformador, eu posso sugerir uma padronização de trabalho e implementar um processo de arquivo físico e arquivo digital na empresa que eu trabalho, certo? Então, como eu dei o exemplo aqui, pegando um documento com a escrita, passando pela digitalizadora, ela vai me gerar uma cópia digital dentro do meu computador e aí eu vou fazer o quê? Vou organizá-la, como está aqui. Eu tenho sempre que ter uma pasta principal, as subpastas e o nome dos arquivos, sempre com coerência. O que está guardado deve realmente ter a referência em seus nomes de arquivos, subpastas e a pasta principal. Vamos supor que eu estou digitalizando o RG e o CPF de um cliente, tá? Eu venho aqui, crio uma pasta com o nome do cliente, posso criar uma subpasta escrito documentos e aqui salvar com o nome daquilo que eu digitalizei, RG e CPF. Também fala na definição de documentos disponíveis eletronicamente. Por que, Valessa? Porque, na verdade, a gente pode muito bem estar acessando um documento pela internet ou alguém enviar um documento para mim por e-mail e aí eu não vou ter o documento físico, tá? Então, eu não vou precisar digitalizar. Ele já estará em formato digital e eu terei que salvar esse documento. Da mesma forma que eu expliquei ali, né, como se faz na digitalização. Tenho que criar uma pasta, uma subpasta, e também o nome do arquivo tem que ser coerente ao que eu estou arquivando. Então, não posso simplesmente jogar lá uma numeração 003, porque quando eu digitalizo, ele às vezes gera uma numeração, e se eu guardar assim, ninguém saberá do que se trata aquele documento. Então, tem que tomar bastante cuidado para que o nome do arquivo, das pastas e subpastas estejam coerentes àquilo que eu estou guardando. Então, digitalizo quando tiver um documento físico para ser transformado em digital, guardo o físico se for o padrão da minha empresa, organizo em pastas, subpastas o arquivo que eu digitalizei,
ou então organizo o arquivo que já estava digital e me foi disponibilizado pela internet ou por e-mail, por um Skype, por um sistema, a forma aí eletrônica que ele foi disponibilizado. Depois, gente, nós temos um bem parecido com o digital, tá? Mas que a gente chama de arquivo na nuvem. Então, aqui, quando são guardados de forma organizada em servidor conectado à internet, documentos digitalizados e disponíveis eletronicamente. Nessa parte, o procedimento dele, né, é o mesmo que o digital. Você pode tanto fazer a digitalização de um documento impresso ou guardar, né, salvar um documento que tenha sido disponibilizado eletronicamente. E farei o quê? Farei sim o arquivo dele, mas o local em que ele está guardado não é mais ali dentro do seu computador, na memória do seu computador. Ele fica na nuvem. Então, a nuvem nada mais é que um servidor em qualquer lugar do mundo que armazena esses documentos. A facilidade é que esse arquivo na nuvem ele pode ser, desde que a empresa disponibilize as senhas, né? Ou então o seu acesso, você pode acessá-lo de qualquer lugar do mundo. Então, se você muitas vezes trabalha home office para uma empresa, com certeza a parte de arquivo ela estará na nuvem, para que todos que trabalhem dentro da empresa e também fora dela tenham acesso a esse arquivo. Muita gente usa o arquivo em nuvem para fazer backup. O que é backup, Valessa? Backup é quando eu faço uma cópia de tudo aquilo que tem na memória do meu computador. Então, pode ser que a minha empresa tenha um arquivo digital somente dentro do computador da empresa e tenha contratado um serviço de arquivo em nuvem para fazer o backup. Então, isso é feito diariamente, em horário programado, para que tudo que tem dentro daquele computador seja copiado para um servidor em qualquer lugar do mundo. E essas informações ficam lá armazenadas em segurança. Por isso que a gente falou lá sobre o que, né, a organização de documentos permite. Então, quando a gente fala sobre segurança, no momento em que eu utilizo o meu arquivo digital ou o arquivo digital mais o arquivo na nuvem, ele permite essa segurança. Ainda mais com a Lei Geral de Proteção de Dados, isso se reforçou bastante, porque esses dados, essas informações, esses documentos que estão salvos em nuvem têm que estar em segurança. O servidor, uma empresa que vende esse serviço para um escritório, para uma empresa grande de armazenamento e backup na nuvem, ele tem que ter essa credibilidade, essa segurança em permitir, né, que essas informações, esses documentos fiquem salvos na nuvem desse servidor. Então, é uma contratação de serviço e ele tem que ser muito bem, esse serviço ele tem que ser entregue de maneira segura e eficaz para que aí não tenha nenhum tipo de problema em perda de dados, em acesso indevido a esses dados, tá bom? Então, nós vimos aqui arquivo físico, que trabalharemos em sala de aula, nós vimos o arquivo digital, que nós vamos aí conseguir trabalhar também um pouquinho em sala de aula, e o arquivo em nuvem, para vocês terem conhecimento de que ele existe e ele é bastante utilizado hoje em dia pela sua segurança
no armazenamento de dados e documentos. Vamos falar agora de protocolos. Temos aí alguns protocolos que eu vou ensinar para vocês. A gente tem a parte do protocolo físico de entrega. Então, como que é feito? Em 2 folhas, que fica uma original e a outra cópia, como que é feito? Eu vou fazer a entrega de um protocolo, eu vou fazer um protocolo numa determinada empresa, num determinado órgão público. Então, eu vou com o quê? Eu vou com 2 folhas, tá? Vou lá com 2 folhas. Uma vai estar lá original e a outra tem que ser a cópia, tem que ser idêntica, tá? Não pode ter diferença nesses documentos. Eu vou entregar o documento que tem que ficar nessa empresa ou nesse órgão público. Alguém que é o responsável pelo recebimento e por fazer protocolos vai pegar a minha cópia, vai carimbar ou vai passar lá na autenticação mecânica, vai assinar, vai pôr a data. Se for autenticação mecânica, vai sair uma numeração e já com a data, com a hora, tudo certinho. Se não, a pessoa bate o carimbo dizendo que aquele documento foi recebido na data tal, no horário tal, tem que ter um nome legível da pessoa que recebeu, um número de documento de preferência. Quando é órgão público, tiver o carimbo do órgão público, não tem problema nenhum, isso já basta. E em empresas privadas, quando não tem o carimbo da empresa, a gente pede a identificação da pessoa que recebeu. Aqui, como eu disse, a original fica com o destinatário e a cópia retorna devidamente identificada com nome, data e número de documento de quem recebeu para o remetente. Então, quem enviou, quem fez o protocolo, recebe essa cópia devidamente identificada. O registro do recebimento pode ser feito a caneta, carimbo ou máquina de autenticação, como eu falei para vocês. Antigamente eram só carimbos, agora não, agora a gente tem as maquininhas de autenticação, as maquininhas que às vezes imprimem um selinho e esse selinho é colado na cópia para poder ser devolvido para o remetente. Vamos para mais um exemplo de protocolo. Temos aqui o físico, mas na parte de retirada. Quando alguém vai na empresa que você trabalha fazer a retirada de um documento, como que pode ser feito? Eu posso utilizar o recibo de 2 folhas, ou um caderno de protocolo de correspondência. Então, eu posso usar aquele modelo de 2 folhas, tá? Dizendo que a pessoa retirou esse documento. Então, eu pego um original, tiro cópia e a pessoa assina a sua retirada. E aqui, gente, a gente tem nesse caderno se vocês olharem bem, ó, esse aqui é um caderno de protocolo de correspondência. Ele é vendido em papelarias e muita gente ainda utiliza. Então, ele vem aqui com as informações para você preencher. Ó, então tá aqui, ó, o destinatário, o endereço, né? No caso aqui está escrito rua, mas vocês sabem muito bem que é endereço, porque pode ser rua, pode ser avenida, pode ser rodovia, pode ser alameda, travessa, praça e assim por diante. Aqui eles escrevem rua, mas não está correto. Mas já é um documento que vem pronto. Aqui fala a discriminação, né, do documento. O que será retirado? Então, aqui vem escrito se foi retirado um contrato social, se for retirado um documento de um carro, tem que estar tudo bem escrito aqui.
E a pessoa, quando for fazer essa retirada, ela vai datar aqui nesse recebido em, vai fazer a assinatura ou então bater o carimbo aqui para dizer que ela recebeu o documento que está descrito ali. Uma outra coisa, esse caderninho, ele fica no seu estabelecimento. Ao você fazer a entrega de um documento, você preenche e pede para a pessoa assinar. E também esse caderninho, ele muitas vezes acompanha aquele profissional que faz a entrega de documentação. Então, pode ser que tenha um office boy no local que você trabalha, pode ser que tenha um estagiário que em algum momento faça algum serviço de rua, pode ter um motoboy que vocês estão acostumados a contratar eventualmente para fazer entrega de documentos. E aí esse caderninho pode seguir com essa pessoa, por isso que tem lá o endereço para ser preenchido. Por quê? Porque ali a pessoa vai olhar e falar, ó, eu tenho que ir no endereço tal, entregar o documento que está aqui e pedir para que a pessoa assine que ela recebeu. Certo? Continuando a parte de protocolos, nós temos aqui o eletrônico, que ele é utilizado por órgãos públicos e também por empresas privadas, que tem sistema de recebimento de documentos digitalizados. Então, vejam, aqui é um exemplo de um protocolo eletrônico de um processo trabalhista. Então, ele vem assim, ó, assinado eletronicamente, certificação digital pertence a, que vai estar o nome da pessoa. Aqui é a informação do local em que foi feito o protocolo, em qual processo foi feito o protocolo. Ele gera um número de documento, ele dá a data e o horário da juntada, né, desse documento, do protocolo desse documento, e ele vem aqui também com um ID, um número de ID, porque se você quiser falar a respeito do documento protocolado, ele tem essa identificação para ser citada quando necessária. Gente, nesse caso aqui do protocolo eletrônico, ele só consegue ser feito quando a pessoa tem uma assinatura digital. E isso é feito em algumas empresas aí especializadas, e a pessoa que tem essa assinatura digital, ela recebe um token, que é quase igual como fala? Quase igual um pendrive. E esse pendrive é conectado, se faz a configuração no computador e sempre que for necessário assinar um documento eletronicamente, fazer o protocolo de um documento, se entra nesse token, lá fará a identificação da pessoa que está assinando e cada pessoa, cada token tem uma senha. Aí digita a senha e fica zerado. A pessoa é como se ela estivesse ali pessoalmente entregando esse documento. Então, são alguns órgãos públicos que utilizam e também algumas empresas privadas, quando é necessário fazer esse tipo de protocolo. Se a empresa, o órgão público já estiver equipado com o sistema de recebimento de documentos eletrônicos, você terá, depois de volta, uma identificação, com uma numeração, com a data, por quem foi assinado eletronicamente, para que você guarde, porque isso é um documento original e oficial. Então, é válido mesmo, não é só porque é digital, que não está ali impresso com assinatura caneta, que ele não é válido. Tá bom? Para encerrar, vamos falar de algo que vocês conhecem, que é o AR, o aviso de recebimento. Esse protocolo ele é utilizado para fazer, né, um protocolo à distância, quando esse documento
ele é enviado para o destinatário e esse destinatário não está na mesma cidade que você ou no mesmo bairro que você e você precise comprovar que ele recebeu o documento que você está enviando. Então, vocês já aprenderam isso? O aviso de recebimento é a forma que a gente utiliza para uma declaração, né, de que o remetente enviou a documentação para o destinatário recebeu e aqui ele vai colocar a informação de quem recebeu, o nome legível, a data que foi recebida e o número do documento de identidade. Lembrando, a R não tem validade se não estiver descrito na observação qual o documento que você enviou. Então, não tem como eu chegar num aviso de recebimento, enviar esse documento pelos correios, pagar por isso e não especificar qual tipo de documento eu estou enviando. Você vai ter de volta o aviso de recebimento, assinado, identificado pela pessoa que recebeu, mas lá não estará descrito o que ela recebeu, o que você mandou. Então, precisa, gente, não esqueçam disso, precisa ter a descrição do que foi enviado nesse envelope, para que quando o AR retorne para você, retorne para o remetente, venha com as informações corretas e obrigatórias de que a pessoa recebeu, em que data ela recebeu, qual o número de documento da pessoa que recebeu e o que, de fato, ela está assinando ali ter recebido. Por isso, eu repito, quando você for assinar um aviso de recebimento, confira o documento que você está recebendo. Abra o envelope para saber se o que está dentro dele é realmente o que está descrito no aviso de recebimento. Isso vale não só para a R, mas também para todos os outros tipos de protocolo. Se você é responsável pelo recebimento e tem autorização da empresa para assinar, você tem que saber o que está assinando. Certo? Trabalharemos, então, a parte prática desses protocolos e desses tipos de arquivo em sala de aula, na aula presencial, logo depois da semana aí do feriado. Então, no dia 13 e no dia 4, nós temos a nossa aula na informática. Vou mandar informação para vocês no WhatsApp sobre isso. E na outra semana, na segunda-feira, nós teremos o nosso encontro e trabalharemos esses temas que foram abordados nessa videoaula. Hoje eu peço desculpa para vocês pela minha voz estar um pouco rouca. Eu espero que vocês tenham compreendido tudo que foi abordado nessa videoaula e encontro vocês na nossa aula presencial de informática na semana que vem. Fiquem bem, dúvidas, eu estou à disposição. Bom fim de semana, um beijo, tchau, tchau!